Paulo que é jurista, né, formado na Universidade de Coimbra, né, turma de 1999, vamos entregar as idades aqui. Até porque eu também sou jurista, Paulo, sou formado em 96, sou um pouquinho mais não vou dizer velho, vou dizer idoso aqui, né, politicamente É correto. igual. É Então, igual. Boa noite. Boa noite a satisfação todos de enorme da Lisboa. tua presença aí. Boa noite a todos de Lisboa. Já, as apresentações já foram feitas, portanto já disseram mais sobre mim do que aquilo que eu poderei acrescentar, certamente. Vamos embora, vamos às perguntas, vamos tentar esclarecer aqui as pessoas daquilo que pelo menos não passa nos órgãos, nos média oficiais, porque é aí para isso que cá estamos, não é? É aquele trabalho de guerrilheiro, aquele trabalho de milícia, ao fim e ao cabo, que tentamos aproveitar os órgãos que o próprio capital nos disponibiliza para tentar dinamitar o próprio sistema, não é? Que é isso que nos interessa. Isso aí, ocupando os espaços, né? Como diria o Lenin, espaços vazios não existem na política, né? Então, se Certo. a gente não ocupa, os fachos vêm e tomam conta sozinhos, né? Então, a gente tem que manter as trincheiras aí ocupadas e dando tiro para tudo que é lado, né? Mas, Certíssimo. Paulo, vamos iniciar então pelo básico, né? Nos conta um pouco aí sobre a vida em Moscou, né? Na Rússia em geral, né? Mas mais especificamente Moscou, que tu conheces mais, né? Mas se tu puder nos contar também sobre a Rússia em geral, né? Nos recantos menos prestigiados, digamos assim, da Rússia, né? Conta para nós um pouco aí. Paulo, só deixa eu te interromper antes de começar. Quanto tempo assim tu tá na Rússia e quanto tempo tu ficou em Portugal, assim? Eu passo metade do tempo em Portugal, metade do tempo na Rússia. Cerca de 6 meses neste momento, mas num período de transição. Portanto, eu vou me mudar para Moscou. E estou neste período em que ainda tenho muito que fazer em Lisboa e também tenho muito que preparar em Moscou. Portanto, tenho que repartir o meu tempo equitativamente entre os dois. Eu não conheço a Rússia de hoje. Eu não conheço apenas Moscou. Atenção. Aliás, eu costumo dizer que Moscou e São Petersburgo são uma Rússia à parte. Moscou, porque como toda e qualquer capital, acho eu, pelo menos desde que eu visitei até hoje, são sempre nichos diferentes dos restantes países, do restante território dos respectivos países. São Petersburgo, porque é uma cidade muito específica, foi uma cidade que foi edificada por Pedro e no sentido de ter uma proximidade a nível de planificação às cidades do norte da Europa. Mas a Rússia é subejamente interessante, ou até diria talvez muito mais interessante, fora destas grandes cidades. E de Murmansk até Sakhalina já percorri esse território da Rússia, embora a maior parte do território em si ainda esteja por explorar. Assimetrias muito grandes. Assimetrias que se notam, aliás, eu costumo dizer que a Rússia é hoje uma herança soviética ainda. Neste sentido, portanto, toda a infraestruturação do país, fora das grandes cidades, fora de São Petersburgo, fora de Moscou, fora de Ekaterimburgo, fora de Vladivostok, ainda é uma infraestruturação soviética. Portanto, todo aquele desenvolvimento de base que constitui os alicerces das sociedades modernas é um alicerce de base desenvolvido na altura soviética. Em Moscovo, em São Petersburgo, nos grandes aglomerados para além destas duas grandes cidades, existe, como é óbvio, um maior investimento, uma maior assimetria provocada por um desenvolvimento que necessariamente é progressista, como é óbvio, mas fora destes grandes núcleos. A predominância é, sem dúvida alguma, da vida soviética. Aliás, se nós formos à Crimeia, se as pessoas forem à Crimeia, vão notar que existe uma grande assimetria aí ainda maior entre
aquilo que era o mundo soviético, que ainda está patente em todas as esquinas da Crimeia, àquilo que foi o investimento russo na Crimeia após 2014, nomeadamente a nível de vias de comunicação terrestre, e tudo aquilo que não foi feito desde 1991 até 2014, porque, na realidade, enquanto a Crimeia esteve sob administração da Ucrânia, não me parece que tenha sido lá feito grande coisa, a não ser deixar de degradar aquilo que já existia. Porque, aliás, é esse degradar, foi esse degradar que também vi em Donetsk, em Lugansk, e que levou as populações a optar por se juntarem àquilo que é, ao fim e ao cabo, a sua pátria original, as suas tradições originais, e abandonarem o território, a pertença, por assim dizer, à Ucrânia, que, no meu ver, não lhes acrescentou nada. Eu estou a falar nisto dos territórios que conheço, notem. Não estou a falar porque o que as pessoas me dizem. A vida não está fácil. A vida não está fácil na Rússia. Atenção. Ao contrário do que se possa pensar, e nós temos que ser realistas, os preços sobem de uma forma geral, de uma forma acentuada e rápida. Os preços sobem naquilo que são as necessidades básicas da população, portanto, os preços sobem nos supermercados, os preços sobem nas utilidades do dia a dia, como sejam a água quente, a água fria, aquecimento central, eletricidade, comunicações. Tudo isso sobe, e sobe a um ritmo, quase que diria, estratosférico. Portanto, temos ali aumentos de 40%, de 50% no espaço de um ano. Não sei onde é que isto vai parar, mas de facto existem esses aumentos. Agora, também se nota uma coisa. É certo que durante muito tempo não houve praticamente aumentos. E muito tempo estamos a falar de 5, 10 anos praticamente que não houve aumentos significativos. Havia aumentos, mas também não eram nada por aí além. Depois, desde que o conflito começou, notou-se que em certos setores começou a haver especulação. Agora, aquilo que se nota é que está a haver um aumento dos custos de gás, de água quente, de aquecimento central, embora no aquecimento central se justifiquem com a necessidade de modernizar o sistema, o próprio sistema de aquecimento das grandes cidades, mas que de qualquer das formas não deixa de ser um aumento de 50%, não é? Portanto, passámos do 0 para os 50%. Nota-se dificuldade em algumas pessoas, nota-se aquele nivelamento social, aquela equidade social herdeira do tempo da União Soviética, que em 91 desmoronou todo o equilíbrio e toda a segurança e toda a confiança que as pessoas tinham na vida em geral. Esse equilíbrio nota-se que está a ficar precário, portanto nota-se que há uma assimetria progressiva das várias classes sociais. Nota-se isso. Certo. Me diz uma coisa, aqui no Brasil, né, é um país que tem muito imigrante, né? E aqui a gente sempre viveu muito bem, assim, com as diversas etnias, religiões e tal. Agora, com o Bolsonaro aqui, a gente teve um pouco o crescimento da ultradireita e um pouco aumentou um pouco essa coisa de um pouco uma certa xenofobia, ou então uma divisão assim, regional, por exemplo, sulistas contra pessoal mais nordestino, né? Mas isso não é uma coisa natural aqui no Brasil. A xenofobia não é comum no Brasil, não é o claro que existe o racismo, né? Mas as leis aqui também atualmente são muito fortes, né? Mas eu queria saber o seguinte: me parece que na Europa a xenofobia tem aumentado e parece que é bem maior que aqui no Brasil, né? E eu queria saber como que é na Rússia a xenofobia, se tem problema com chechenos e tal. Não, inclusive, só me permite, né, Paulo, complementando aí a pergunta do Celso, a Rússia tem várias etnias, né? Tem várias. Não é só o povo eslavo, né? Tu tem muçulmanos, tem uma série de. Então é interessante essa gente saber,
que o Celso perguntou mais da xenofobia na Europa, né? Dentro da Rússia também é interessante saber como é que... Sim, eu quero saber Europa e Rússia, os dois. Exato. Porque ele está nos dois lugares, quero ver o que ele acha, assim, né? Vai, Paulo, desculpa te interromper. Não faz mal. Eu vou-vos tentar fazer um paralelismo, ou melhor, vou tentar descrever a realidade russa e a realidade portuguesa. E penso que depois conseguirão, de alguma forma, ter uma ideia daquilo que se poderá eventualmente passar, por aquilo que também se ouve nos restantes países da Europa. Uma das coisas que a mim me apaixonou na Rússia, a primeira vez que lá aterrei, a norte de Murmansk, portanto, aterrei em Murmansk, depois ainda segui para norte, para o Círculo Polar Ártico, e no meio daquela neve, no meio daquela imensidão, cruzámos com um casal de nómadas originários russos, a falar perfeitamente o russo, sem qualquer espécie de sotaque, e que, portanto, a senhora tinha 68 anos, salvo erro, ele tinha 70 e pouco, e continuavam a ser nómadas, a passear o seu, enfim, a dar pasto ao seu gado, a movimentarem o gado consoante as pastagens que estavam livres e a viverem ainda de acordo com os parâmetros típicos de um nómada. Isto é de uma riqueza cultural, de uma riqueza quase que indescritível. E depois encontram-se populações autóctones, já não nómadas, mas fixadas e autóctones nos diversos territórios ao longo de toda a Rússia, sejam eles mais a oriente, sejam eles mais a norte, a sul ou a ocidente, que conseguem viver todos numa harmonia, numa união e numa paz absolutamente fantástica. Eu costumo de relembrar esta frase dita por uma grande amiga minha russa, em que a Rússia é um país de várias etnias, onde todos gostamos de paz. A realidade é que as religiões, as diferenças étnicas, não são impeditivo, bem pelo contrário, das pessoas se cruzarem, das pessoas se darem bem, das pessoas se ajudarem mutuamente. Existem princípios herdados maioritariamente do tempo da União Soviética de cumprimento, de visita, de manifestações de amizade que são absolutamente deslumbrantes. Por exemplo, o construtor civil que vai fazer uma remodelação na casa e que faz a remodelação e que se paga e que dizemos, gostamos do trabalho, sim senhor, e então ele vem com um prato, por exemplo, de plov, de um arroz cozinhado com carne e oferece-nos aquilo como também agradecimento. Ou as idas a casa um dos outros durante a semana ou durante o fim de semana para partilharmos uma refeição, para partilharmos novidades, para conversarmos de uma forma que eu não vejo em Portugal. De uma forma que eu não vejo de forma alguma em Portugal. Uma frequência, uma dimensão, uma intensidade, uma profundidade únicas. Depois tem mais aquele pormenor que sentamos à mesa com um russo e não falamos de futebol, falamos de política, falamos de economia, falamos de sociedade, falamos de dificuldades, falamos de história, falamos de coisas que são de facto profundas e interessantes. E isto demonstra, de uma forma geral, e atenção, eu estou a falar tanto de pessoas que vivem em Moscovo, como pessoas que vivem em Sakhalina, junto ao Japão. E nota-se que há ali uma união entre eles nesta profundidade de análise e de conversa connosco. Portanto, sento-me à mesa com um engenheiro mecânico em Sakhalina, num café, e estamos a falar de política profunda. Sento-me com uma estudante de 17, 18 anos e falamos de assuntos interessantes e de consciência política. Talvez, reparem uma coisa, não vamos generalizar isto a toda a gente, mas começa a ser de facto difícil ter este género de comunicação em Portugal, por exemplo. Estamos a comparar pessoas do mesmo extrato profissional ou etário e esta comunicação torna-se algo quase que impossível em Portugal. Esta harmonia, eu posso vos dizer que
nota-se a cada passo. Nós falamos de igual para igual, praticamente, com a pessoa que limpa a rua, com a pessoa que limpa o prédio, com a pessoa que conduz o trator, com a pessoa que conduz o autocarro, mas também com o advogado, também com o notário. Há aqui uma proximidade que não existe, por exemplo, em Portugal. Eu vou-vos contar aqui um exemplo de uma coisa muito, muito engraçada que se passou seguramente há 10, 12, 13 anos. Eu estava a passear em Moscou, nessa altura conhecia relativamente mal a cidade, e estava a passear em Moscou e de repente telefonou uma pessoa amiga e disse: ok, já estou livre, podes vir ter comigo. E eu naquele momento estava longe de tudo o que era metro. Portanto, não tinha como chegar perto do metro para ir ter com ela com alguma rapidez. E então perguntei a um condutor de um trator, imaginem, um trator agrícola que tem uma cisterna atrás e que lava as ruas durante o verão. E perguntei a ele: olha, o metro aqui onde é que é? E ele olhou para mim e disse: bem, se continuar em frente durante cerca de 2 km, lá chegará, mas vai demorar um bocado. Ok, pronto, tem que ir. E pus-me a andar. Entretanto, ele vem, passa por mim, olha para mim e diz: ainda vai aqui, quer boleia? Claro que quero. E então subi para o trator e fui com ele. E ele virou-se para mim: então de onde é que você é? Portugal. Portugal? Epá, e o que é que você faz aqui em Portugal? Bem, olha, eu vim passear, eu gosto do país, estou a passear. Sim, senhora. Então, e como é que as coisas estão lá a nível de trabalho, a nível de salários, a nível de direitos? Então, e como é que as coisas vão lá a nível político? Epá, é que aqui na Rússia passa-se isto, assim. Portanto, estão a ver, era um homem que ia a conduzir um trator, que limpava as ruas. E este foi o nível de conversação. Portanto, é para termos a noção que aquela gente, quando ouve o hino do país, estejamos nós a lavar os pratos, estejamos nós a comer à mesa, calam-se, param, ouvem o hino, respeitando-o e acompanhando-o. Ou então, quando algum dirigente do país fala, seja o discurso que for, seja a explicação que quiser dar, acontece precisamente o mesmo. Portanto, para-se, ouve-se, escuta-se, analisa-se e discute-se depois. Este é um nível de consciência que eu já não vejo há muitos anos, se calhar nunca vi aqui neste país, em Portugal. Portanto, isto são exemplos práticos que eu vos quero transmitir no sentido de dar a conhecer aquilo que é um pouco a Rússia real. Claro que existem também coisas negativas. Reparem, Portugal não é perfeito, longe disso, e eles também não. Portanto, eu não estou aqui a dizer que a Rússia é perfeita, nós somos completamente imperfeitos. Não, existem vantagens e desvantagens nos dois. Agora, para mim, eles estão, em termos de desenvolvimento social, humano, cultural, de uma forma geral, muito mais à frente do que Portugal. Sem sombra de dúvida. Interessante conhecer essas realidades, né? E isso que Portugal não é dos piores, né? Comparado à Europa, né? A Europa tem a xenofobia, Portugal até um dos menorzinhos, né? Está a começar a crescer. Porquê? O país, em termos demográficos, tal como a Rússia, está em declínio, e no declínio acentuado. Eu penso que existe da parte dos poderes, tanto de um país como de outro, embora com objetivos diversos, Portugal está tem um plano não declarado, penso eu, de substituição da população autóctone que, entretanto, sai. Portanto, Portugal é um país com imensa imigração, é um país em que as pessoas, nomeadamente jovens, depois de licenciados, ou então aqueles que não pretendem a licenciatura, que não pretendem uma especialização profissional, tendem a abandonar o país à procura de melhores condições de vida, está com uma perda populacional gigantesca. Posso dizer que, salvo erro, desde 2020 saíram do país qualquer coisa como 1.300.000 pessoas. Muitos deles licenciados. Portanto, a capacitação técnica do país está em declínio, acentuada, e demográfica, idem. E existe uma tendência, salvo erro, ou uma opção política consciente, mas não declarada, de substituição dessa mesma população. Substituição no sentido não de permitir um desenvolvimento do país, mas precisamente de perpetuar um sistema de exploração
de salários baixos, de ausência de direitos ou de erosão de direitos laborais e sociais em curso. Portanto, existe esta política consciente de substituição populacional. Isso nota-se cada vez mais a nível do número de imigrantes, muitos deles sem qualquer espécie de instrução, que chegam ao país, que, à semelhança também de outros países da Europa, acabam por criar ali um desequilíbrio em termos de culturas, portanto, aquela harmonia cultural, ou pelo menos aquele sentido de receber essas pessoas e de tentar integrá-las, ou delas se quererem integrar numa sociedade para as quais se mudaram, esse equilíbrio está-se a perder. E nota-se que há, a nível da população geral em Portugal, começa a haver uma certa hostilidade ao imigrante em geral. Porquê? Muita gente vê os portugueses a saírem, a perderem os seus filhos e a terem que sair do país, a receberem imigrantes e a esses imigrantes serem utilizados pelos poderes económicos e políticos no sentido de virarem a população portuguesa contra esses imigrantes e esses imigrantes contra a população portuguesa, num sentido de os explorar ainda mais. Portanto, há aqui, penso eu, e atenção, eu posso estar errado naquilo que estou a dizer, mas há aqui uma intenção, portanto, há um comportamento intencional dos governos, seja deste, seja do anterior, de substituírem a população portuguesa que vai saindo capacitada por outros que chegam com muito menos qualificações, que vão ser explorados em atividades altamente intensivas e com direitos completamente reduzidos, com salários ainda mais baixos, precários, à disponibilidade de um sistema que se tende a perpetuar quase como um sistema colonial dentro da própria, chamemos-lhe metrópole, desculpem lá, mas isto é um termo que quer acentuar no sentido de dizer que Portugal, apesar de hoje não ser um país colonizador, ser até um país colonizado, continua a ter uma mentalidade colonizadora dos seus próprios cidadãos ou de quem cá reside, ok? E tenta perpetuar esse sistema, garantindo a disponibilidade de mão de obra desprotegida para que ele prolifere. É aquilo que sinto. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a galera que está no chat aqui, muita gente chegando. A Alice Ailon, Orlando Balbino, todo mundo chegando aqui, dando boa noite. Marco Braga, Edivaldo Alves da Rocha, Carlos D'Ameto, Axel Tilt, João Antônio Marim, o Sidney Cripa, o Thiago, nossa turma de moderadores está aqui conosco, né? A Regina Alves, o Acanai de Guapimirim, Rio de Janeiro. O pessoal que for chegando aí vai dizendo de que cidades estão assistindo aí, que é muito legal a gente ver aqui no chat a diversidade de locais, né, por todo o Brasil, gente de todo mundo, inclusive, que nos assiste por aí. O Antônio Duarte está chegando aqui, Carlos Alberto Antunes dos Reis. Estados Unidos influenciam o individualismo no mundo. É a cultura capitalista, é individualismo total, né? Agradecer os pingos aqui que deixou o Otávio, o Antônio Duarte, a Regina Alves, o Antônio Duarte dizendo que a luta fica mais fácil com a união, informação e muita esperança. O Otávio dizendo que o canal não é o mesmo sem a presença do Celso, está comemorando aqui a volta do Celso. O Celso nunca foi, Otávio, ele sempre esteve presente. É que eu só apareço na quinta. Pois é. A Regina Alves também deixou um pingo aqui, diz que excelente live, muito bom conhecer essa realidade. O Adão dizendo aqui que Portugal é a periferia da Europa, não deu certo. O problema de Portugal foram os anos de fascismo, né, do senhor Salazar, enfim, a própria questão de ser um país colonizador também atrapalhou um pouco, né? O colonialismo tardio atrapalhou um pouco Portugal, né, Paulo?
Isso está na mentalidade, acho eu, da generalidade dos portugueses. Aqui, a mentalidade progressista é exceção. Se calhar mais exceção do que noutros lados. E a periferia não justifica nada, porque se houve um período de grandes avanços e de grandes progressos a nível social, cultural, tecnológico, industrial e económico, esse período foi desde 74 a 76. Em 76 começamos a entrar num período de decadência, em que depois tem o seu corolário na adesão à União Europeia, à Comunidade Económica Europeia, naquela altura, em 86. A partir daí, Portugal dá um pontapé definitivo e arruma definitivamente o socialismo, o rumo socialista. Foram eliminando tudo o que era linhas de imposição ou de limitação ou de proteção ao caminho para o socialismo, para o cooperativismo, para a solidariedade, para a igualdade, para a fraternidade, eliminaram essas linhas todas e engajaram definitivamente num rumo capitalista, individual, explorador, como agora estão. É isso aí. Isso aí. Portanto, nós temos que perceber que as forças conservadoras em Portugal são extraordinariamente fortes. E já na altura do 25 de Abril, quando saíram para a rua com flores e cravos, enfim, fizeram uma brilhante revolução romântica, mas houve problemas e houve gente, e porque esses problemas são precisamente essa gente que persistiu e que ficou, não acabaram. Portanto, eles deslocaram-se, defenderam-se e depois voltaram ao contra-ataque. E, portanto, nesse contra-ataque se iniciou em 1976, e que terminou, como digo, através da adesão à União Europeia, à Comunidade Económica Europeia, feita pelo então primeiro-ministro Mário Soares, do dito Partido Socialista, que não é socialista nem que nunca foi. Portanto, aliás, Portugal tem uma situação bastante engraçada, porque consegue ser mais manipulador ou mais falso em termos de designações do que qualquer outro país que eu conheça. Portanto, tem um PS que se diz socialista, mas que nunca foi socialista, que é social-democrata, tem um Partido Social-Democrata que nunca foi social-democrata, porque é um partido conservador, tem um partido que se diz do Centro Democrático Cristão, que não é mais do que os ultraconservadores, e depois tem esta amálgama toda que a única coisa que fez foi um trabalho de contramão, um trabalho contra-revolucionário que deu os seus frutos e que estamos hoje precisamente a viver as consequências desse trabalho contra-revolucionário que foi desenvolvido no país desde 76. Essa realidade é aqui do Brasil também, Paulo. Aqui a gente tem o Partido Socialista, aqui também nunca foi socialista. Tem o Republicanos, que de republicanos não tem nada, se pudessem voltavam ao feudalismo, é o partido dos fundamentalistas aí, dos pastores neopentecostais. Tem o PP, o PP, que é Partido Progressista, que são os piores, são os ruralistas, os grandes latifundiários. Então aqui também o PSDB é que nem aí no Portugal, o social-democrático aí de Portugal, o Partido Social Democrata aqui do Brasil, o PSDB, é os piores interesses da Casa Grande escravizadora. Então aqui é a mesma coisa, tá, Paulo? Não te decepciona com o teu país aí. O nome do produto não quer dizer o que tem dentro, né? A embalagem não é o que tem no conteúdo, né? Isto foi o que deu 500 anos de colonização. Portanto, vocês, como é óbvio, não são o que são hoje por acaso. Exatamente. Mas assim, Paulo, eu queria te perguntar o que tu acha, se essa questão, né, eu sinto também isso aqui no Brasil, né, um conservadorismo muito forte, né, no povo brasileiro, e eu não sei se isso tem ligação com esses anos de chumbo que a gente viveu aqui, que vocês viveram em Portugal, né, e tu tinha acabado de nos contar, né, do povo soviético, povo russo, né, que tem essa herança soviética, né, que é uma herança progressista, cultural, né. Tu acha que tem uma relação direta sobre isso, sobre o conservadorismo ou o progressismo do povo e essa
esses anos que se vive, é a educação, né? Aqui no Brasil, eu e o Celso aí fomos educados durante a ditadura brasileira aqui, né? E a gente sabe o que foi a nossa educação, né? Uma educação totalmente entortada, contando a história de uma forma totalmente distorcida e com valores conservadores, né? Eu e o Celso somos sobreviventes aqui, tem muitos sobreviventes, né? Que na realidade é o povo, como é que é, rebelde, né, Celso? Que se rebelou contra aquela educação cretina que nos foi dada, né? Tu acha que tem essa relação, Paulo? A herança fica muito forte? Absoluta. Aquilo que se nota em Portugal e que se nota na Rússia é precisamente essa diferença de educação. Aquela educação, eu costumo dizer que quem hoje vence os desafios na Rússia não é, em bom rigor, a Rússia em si, é a herança soviética uma vez mais. Reparem que os países que se mantiveram, independentemente de reconhecerem o sistema político atual russo como contrário até às suas aspirações desses mesmos países, portanto, aspirações sociais até desses mesmos países, portanto, esses países deram o apoio à Rússia, muitas das vezes, não por aquilo que a Rússia é hoje, mas por aquilo que a União Soviética lhes fez e os ajudou. Portanto, temos um conjunto de países de África a quem a União Soviética ajudou a ver-se livre do jugo colonial, acabou de um conjunto de países que se conseguiram tornar independentes de toda esta corja europeia que andou a escravizar, a matar, a roubar e a colonizar, ao fim e ao cabo, esses países durante esses 500 ou 600 anos de colonização, graças à União Soviética. E essa ajuda, aliás, eu até vos vou dizer uma coisa que às vezes me apetece, e nunca o fiz, mas vou dizê-lo aqui agora. Tomara os palestinianos terem um vizinho como a Rússia que os defendesse das agressões como os residentes no Donbass o tiveram. Uhum. Esta é a realidade que temos. Portanto, as pessoas falam... a realidade russa é uma realidade diferente. Porquê? Porque foram ensinados de maneira diferente. No ensino havia um sistema que era exigente em termos de ensino, é verdade. E que os fez tornarem-se nos profissionais e nos homens e mulheres capazes de analisar a realidade com olhos diferentes daqueles que os europeus são capazes de fazer. Porque quer queiramos, quer não, o homem é um produto da sociedade onde se integra. Portanto, tirando honrosas exceções de pessoas que estão inseridas em sociedades retrógradas ou que estão inseridas em sociedades profundamente antiprogressistas, tirando essas honrosas exceções, as pessoas acabam por ser um produto do ensinamento, da transmissão, da cadeia de transmissão de ensinamentos e de conhecimentos que essas sociedades lhes fazem. O homem é um produto social. Portanto, se a sociedade onde se insere é uma sociedade progressista, se é uma sociedade de valores progressistas, esse homem terá muito mais probabilidades de se tornar um ser superior a nível de conhecimento, a nível de forma de estar, a nível de ser em si, do que um desgraçado que vive oprimido e que não conhece mais do que a redoma de vidro onde o colocaram. O ser soviético é precisamente isto. E nós precisamos de contactar com as populações que vivem na atual Rússia, na atual Federação Russa, mas também nas populações que vivem nas ex-repúblicas soviéticas, para percebermos que essas pessoas pensam, agem, vivem de forma diversa daqueles que viveram em sistemas capitalistas. O ser em si, aquilo que vem de dentro do ser em si, é completamente diferente. O abraço é diferente. O apoio é diferente. A forma de perspectivar o futuro é diferente. E ainda quando reconhecem que o sistema onde vivem não é coerente com aquilo que são os interesses gerais da população, ainda assim reagem de forma diferente. Eu posso vos dizer uma coisa, de todas as pessoas com quem contactei até hoje na Rússia,
são perfeitas exceções aqueles que me disseram que preferem o sistema atual ao sistema soviético. Porque a generalidade deles, tendo agora o comparativo entre um sistema e outro, continua, ou pelo menos almeja, que pelo menos haja uma maior aproximação àquilo que era o sistema soviético, que continuam a dizer que era muito mais justo para a generalidade das pessoas do que aquilo que existe hoje. Isto é a minha experiência e foi aquilo que eu vi. Em Portugal, em Portugal posso-vos dizer uma coisa. Em Portugal pintam os descobrimentos como uma aventura de uns indivíduos que se meteram numa porcaria de uns barcos de madeira e depois chegaram às terras dos outros, mataram, esfolaram, roubaram, escravizaram e por aí fora, e disseram que, afinal de contas, até lhes demos algum progresso na vida, porque os evangelizámos, porque lhes dizemos que agora não podem andar nus, têm que andar com roupas, porque agora vão deixar de adorar o sol, o rio, a natureza e têm que adorar o nosso Deus, porque o nosso é superior ao vosso, e por aí fora, e ainda para mais têm que obedecer a um rei e uma rainha que não conhecem, mas que têm que obedecer e ponto final. Portanto, isto é pintado de uma forma que até parece ser uma coisa natural, que alguém saia do seu país e vai impor as regras nos países dos outros, nos territórios dos outros. E esta gente toda que aqui está, ou pelo menos uma grande parte dela, não questiona isso e então continuam a comemorar os descobrimentos como algo positivo, quando aquilo foi a maior porcaria que alguma vez podia ter feito a alguém. Mas assim, ó, Paulo, para te consolar um pouco, em Portugal terem esse tipo de visão, eu até acho que é um pouco aceitável. O problema é aqui no Brasil tu ter esse tipo de visão, tá? O problema é no Brasil tu ter esse tipo de visão. Aí é o fim da picada, né? Celso, eu já vou passar para ti. Eu vi que tu queria fazer uma pergunta, Celso, mas peraí só um pouquinho para não perder esse gancho da questão da educação. Nós estamos tratando, né, de uma Rússia já com aí 33 anos praticamente de queda da União Soviética, né? Praticamente 33 anos, né? Não estou errado, sou meio ruim de matemática. 33 anos, né? Formalmente, né? Porque o Gorbachev já vinha derrubando ali a União Soviética um tempinho antes, né? Mas assim, o que tu pensa, Paulo, dessa questão, né? Porque hoje, a Rússia hoje é uma Rússia teoricamente conservadora, né? A Igreja Ortodoxa voltou com força, o Putin, a gente sabe que o Putin está longe de ser um comunista, né? Pelo contrário, ele é anticomunista, né? E ele é um cara que tem ali tendências mais conservadoras, até um cara de direita, né? Existe até uma grande crítica no Ocidente sobre a relação dele com os direitos humanos, né? Mas isso aí também entra muito nessa questão do identitarismo aí que o imperialismo está tentando disseminar pelo mundo, né? Eu já nem entro muito nessa barca aí, mas a gente sabe que o Putin está longe de ser um cara progressista, digamos assim, né? Claro que tem muito aqui a diferença de padrões e culturas entre o Ocidente e o resto do mundo, né? O Oriente, no caso, uma cultura eslava, né? Então, mesmo nós aqui, que nos consideramos progressistas, a gente termina tendo uma visão ocidental das questões, né? Porque a gente foi criado nisso, não tem também como ser diferente, né? Mas, na minha visão, pelo menos, a Rússia, hoje em dia, institucionalmente, digamos assim, né? Ela tem um padrão institucional conservador, com a Igreja Ortodoxa se recuperando prestígio, um presidente, né, de direita. E como é que tu enxerga isso? Um povo extremamente progressista e com uma visão cultural, né, avançada, né, educado no padrão soviético, convivendo num país de instituições conservadoras, né? Não sei se procede isso, e se procede, qual é a tua visão sobre isso? Putin é a minha apreciação. Eu não costumo de tecer comentários em termos de apreciação pessoal de nenhum político. Eles, para mim, são instituições. Cuidado para não cancelarem teu visto. Cuidado. Não. Reparem uma coisa. Putin é compreensível
que tenha uma certa animosidade contra o aparelho soviético, porque quer queiramos, quer não, apesar de todas as interferências externas que levaram ao colapso da União Soviética, o aparelho interno também teve uma culpa imensa naquilo que aconteceu à União Soviética. Portanto, se calhar foi aquele que eu não consigo quantificar se foi mais determinante a influência externa do que o próprio aparelho interno que levou ao colapso da União Soviética. Portanto, há uma certa mágoa dele que se consegue perceber por alguns discursos e por algumas atitudes relativamente àquilo que aconteceu ao seu país. Nós não podemos esquecer que em 91 um russo vendia uma casa de campo num dia e no dia seguinte, com esse dinheiro da casa de campo, comprava um sofá. Para se ter uma ideia da dimensão da inflação dentro do país. Houve gente a morrer de fome. Gorbachev foi responsável, direto e indiretamente, por milhões de desgraçados que morreram, que foram mortos pela consequência das políticas e decisões que ele tomou. O indivíduo que é idolatrado como um exemplo da liberdade pelo Ocidente foi responsável pela morte e desgraça de milhões de pessoas. Putin tem, compreensivelmente, uma admiração pelos russos porque evitou a balcanização da Rússia. Portanto, aquele processo todo que estava em curso pelo Ocidente para destruir a Rússia, e que ainda hoje existe, para destruir a Rússia nos mesmos moldes em que fez, ou em moldes próximos em que fez à Jugoslávia, talvez não bombardeando, porque a Jugoslávia, culpa de Tito, não tinha o armamento necessário a responder à NATO, mas a Rússia tem-no. Portanto, Putin conseguiu evitar a desintegração do país, a balcanização da Rússia. E, portanto, esse sentimento de pátria que existe, fruto da educação soviética, e que se reviram na capacidade que Putin teve de manter o país coeso, levaram a, chamemos-lhe, eterno suporte político para que continue em funções. Ele é meu adversário político. Portanto, nunca haja dúvidas acerca disso. Mas respeito-o enquanto tal. Portanto, eu respeito os meus adversários políticos, não são pessoas que eu queira denegrir enquanto pessoas. São meus adversários políticos. Eles têm a ideia política deles, que é diversa da minha, mas eu respeito-os. Da mesma maneira que também, dentro da minha pequenez, exige que também me respeitem a mim. Agora, nós temos que perceber que ele tem uma ideia de país, de sociedade e de sistema. Aliás, ele disse-o recentemente que, depois de já ter começado o conflito e de todo o Ocidente se ter virado contra a Rússia, ele teve uma exclamação que não nos podemos esquecer, em que diz que, afinal de contas, independentemente do nosso sistema político, eles nunca nos apoiam nem nunca nos deixam fazer parte do sistema deles. Portanto, ele percebeu que aquilo que o Ocidente quer não é que a Rússia seja socialista, comunista, que não seja socialista, que não seja comunista ou que seja capitalista. Aquilo que o Ocidente quer é apoderar-se daquilo que a Rússia tem. Portanto, ele apercebeu-se disto. E eu aqui tenho que o respeitar por ele ter tido a capacidade mental de identificar aquilo que é o objetivo fundamental do Ocidente. Agora, a forma como o faz, isso é a opção política dele. Ele critica e diz mal dos bolcheviques, mas da mesma maneira que ele tem uma memória curta, temos que o lembrar de uma forma respeitosa que foram os bolcheviques que emanciparam a Rússia de um período, de uma era feudal para uma potência do século XXI. Porque aquele período da União Soviética permitiu à Rússia catapultar a sua capacidade tecnológica
para parâmetros que ainda hoje permitem assegurar a sua independência. Portanto, nós temos que perceber, ele é capitalista, é sim senhora, e o capitalismo precisa sempre das religiões. Portanto, a religião funciona como um amortecedor institucional das frustrações geradas pelo capitalismo. Portanto, o próprio capitalismo é uma entidade que vai tentar promover as religiões, sejam elas quais forem, no sentido de amortecerem o descontentamento social. É um dos amortecedores, não é o único, mas é um dos amortecedores sociais. Portanto, enquanto houver ali como é que eu ia dizer? Enquanto houver ali uma satisfação, ou pelo menos conformação social dos descontentes, esperando que, através da religião, lhes chegue aquilo que o Estado não provê, que o Estado lhes nega, isso vai funcionar como um amortecimento em relação ao sentimento revolucionário. Portanto, claro que numa Rússia em que as assimetrias se tendem a agravar, a Igreja vai ter o seu papel. Mas atenção a uma coisa, embora o russo seja hoje muito mais extrovertido, muito mais expressivo em termos de adesão a determinadas religiões, não se pode dizer que seja um povo que olha para a religião da mesma maneira que o português o faz. Portanto, a ótica com que o português olha para uma religião é uma ótica antiga, é uma ótica de adorar o sacro daquilo que não conhece e de esperar que lhe perdoem até os pecados que ele conscientemente faz. O russo não. O russo tem uma outra perspectiva. Tem uma perspectiva de olhar para aquela religião como algo que faz parte do país ou da sua cultura, sem perceber bem que aquilo pode ou não trazer alguma coisa, porque na realidade eles são pessoas ativas e são pessoas que, quando há um problema, tentam não resolver. O russo e eu continuo a dizer isto, da experiência que tenho, existe gente boa e gente má em todo o lado, mas é muito fácil tratar com aquela gente, porque são pessoas com uma consciência de realidade muito superior à generalidade dos outros povos que conheço. Paulo, deixa eu aproveitar aqui o chat, o Adão, o Celso. O Adão botou aqui, ó, tio Sam comprou o Gorbachev, né? A Regina Alves botou aqui, União Soviética, saudades do que não vivi. E o Adão botou, União Soviética era fantástica. Como é que os russos enxergam o Gorbachev, Paulo? Conta para nós. É muito fácil. Resume-se numa palavra, porque é da maneira como todos o tratam lá. Era o idiota. Boa. É só assim. Perfeito. Vai, Celso, desculpa aí, tio. Não, é essa questão, assim, de que seguido chamam, que nem o Paulinho falou, porque o Putin, ele é nacionalista, porque o Putin... Cara, mas, tipo assim, é a mesma coisa como Getúlio Vargas. Tem gente que diz que Getúlio Vargas era da direita, sabe? Mas agora pergunta se o povo naquela época se não amava o Getúlio. É a mesma coisa na Rússia. O povo ama Putin. O Putin, assim como o Getúlio tirou a gente aqui, porque a gente vivia no sistema agrário, industrializou o Brasil, criou leis trabalhistas, voto feminino, milhões de coisas, o Putin também salvou a União Soviética. Então, mesmo que tu não goste dele, tu tem que admitir que ele tirou muita gente da miséria, o povo ama ele, né, cara? E aí se questiona, chama o cara de ditador, ou chama de nacionalista, mas as pessoas se questionam se os presidentes dos Estados Unidos são nacionalistas. Existem nacionalistas maiores do que os presidentes norte-americanos. Então, eu acho que esse negócio, assim, sempre qualquer coisa, porque o Maduro é ditador, porque o Maduro é nacionalista, porque o Lula é isso, é sempre o mesmo papo, né, cara? Mas é a mesma coisa que os presidentes da Europa e dos Estados Unidos não se questionam, mas a questão que eu quero te falar não é sobre essa. Eu quero te perguntar sobre... Daqui a 3 dias, vai fazer 900 dias de guerra, da Operação Especial Russa na Ucrânia. 900 dias, 2 anos e meio, né? Eu acho. Quase 3 anos, sei lá. Não, 2 anos. Bom, o fato é o seguinte, que qualquer analista militar sério, todos dizem que a Ucrânia já perdeu essa guerra, já perderam muitos soldados. Para cada tiro que um ucraniano dá, os russos respondem com 10, eles têm muito mais munição.
Então, o objetivo mesmo é tentar enfraquecer a Rússia, né, e prolongar essa guerra, né. E agora eles estão, como já estão vendo que não tem mais, agora já foi tudo que é espécie de tanques e Patriots e não sei o que, já foi para lá, né, para tentar resolver essa guerra. Os Game Changer, nada resolveu. Agora eles vão mandar os F-16, né? Mas o fato é o seguinte, a Ucrânia está praticando o terrorismo, né? Assim como foi o atentado ao Crocus e esses diversionismos, como entrar em Belgorod, ou agora eles entraram de novo na Rússia, né? Não sei qual foi a cidade ali que eles entraram, mas o fato é que eles estão aplicando mais... Como? Kursk, exato. Então eles estão praticando mais atos mais ligados ao terrorismo, com o objetivo, você mandar drones para atacar a capital, Moscou, né? Porque o objetivo deles é assustar o povo. Eu quero saber se o povo russo ele tá assustado com essa... Porque aqui é uma festa na mídia, né, cara? Porque a Ucrânia está invadindo a Rússia, porque não sei o quê, né? Botam assim. Eu queria saber se o povo russo está sentindo essa pressãozinha da Ucrânia, com esses atentados aí, ou se para eles é normal, assim? Antes de mais, eu não penso que Putin seja um nacionalista. Ele é um patriota. Desculpa, é que aqui no Brasil a gente deixou de usar um pouco o termo patriota, porque o patriota foi usado pelo Bolsonaro e a gente confunde com os patriotários. Sabe, os okay. Essas coisas. Então a gente acaba usando nacionalista. Mas é que na Europa, nacionalismo é associado ao fascismo, né? Mas quando a gente fala nacionalismo aqui, a gente está falando patriota, na verdade, né? Ele é patriota, embora com uma opção clara, uma opção ideológica clara. Embora eu continue a dizer, eu acho que ele já se deve ter questionado muito acerca de muitas coisas que diz. Eu não invejo aquela cadeira, porque naquela cadeira qualquer palavra que se possa dizer pode ser utilizada de diversas formas. E se calhar as pessoas que ocupam aquela cadeira, muitas das vezes, ao fim de tanto tempo naquele mesmo lugar, questionam-se sobre a assertividade de algumas das medidas que tomaram quando iniciaram aquelas funções. Portanto, se somos seres pensantes, sejamos nós insignificantes em termos mundiais ou não, haveremos sempre de nos questionar sobre as nossas ações. E a experiência vai-nos acrescentando saber que nos permite questionar o início precisamente dessas funções, e acho que ele já o fez. Agora, quanto à Ucrânia, eu honestamente, eu estive no Donbass em 2022, finais de 2022. Já naquela altura era visível que, e acho que este ruído que os média criam entre a guerra é Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, como se estivessem ali a apresentar um jogo de futebol, em que se esquecem, ou pelo menos não se querem lembrar, que existem seres humanos de um lado e do outro, com famílias, e que podem desaparecer de um momento para o outro. Essas pessoas desses meios de comunicação que fazem isso, gostaria de os ver se tivessem os filhos ou os cônjuges a lutar ali e pudessem perdê-los de um momento para o outro, porque eles, em princípio, não devem ter a capacidade de imaginar isso. Mas não há povo nenhum em guerra, ou melhor, não há nenhum povo que almeje mais a paz do que aqueles povos que estão em guerra. E temos tanto no lado russo como no lado ucraniano dois povos que se davam bem, que se davam bastante bem até, e que são o exemplo que muitas das pessoas não querem que se dê, em que os povos podem se dar bem ou mal consoante o sistema político que vigora no momento. Portanto, durante a União Soviética, independentemente de percalços que houve pós-Segunda Guerra Mundial e com algumas fações ou com alguns grupos que persistiram na Ucrânia, estes dois povos deram-se bem. Portanto, sob o sistema soviético, estes povos viveram em paz, viveram em cooperação, viveram em amizade. Sob o sistema capitalista, não só as pessoas passaram a viver mal, como se passaram a dar mal. Isto é um facto que não se ouve sequer nos média. Mas, quando se chega ao Donbass, e eu cheguei lá em 2022, aquilo que salta aos olhos, ou que saltava aos olhos, pelo menos a mim,
é que aquilo já não existia ali, Ucrânia, há anos. Todas as estruturas dos Estados, Donetsk e Lugansk, todas as estruturas daquelas duas repúblicas não tinham nada, absolutamente nada a ver com a Ucrânia há anos. Pelo menos há 10 anos ou há 8 anos que aqueles Estados eram realidades diversas da Ucrânia. Desde a simples matrícula do carro, que eram próprias, à identidade das pessoas, à forma como elas se organizavam, era uma coisa completamente diversa. Eu vi pessoas, eu falei com pessoas lá que me descreveram qual é que foi, como é que se deu a primeira incursão dos batalhões ucranianos, a segunda incursão e a terceira incursão. E contrariamente àquilo que as pessoas aqui pensam, por exemplo, em Lugansk, existe ainda hoje um teatro ucraniano que exibe semanalmente peças em língua ucraniana e que está lá e que convivem todos em harmonia. Portanto, o que as pessoas têm que perceber é que este conflito foi uma gestão psicológica de diferenças étnicas e de problemas estruturais de um país como a Ucrânia, com um nível de corrupção perfeitamente inimaginável, em que os Estados Unidos, porque tenho que dizer que esses, infelizmente, são o mal da maior parte dos problemas que nos assolam, os Estados Unidos conseguiram acicatar esses ódios étnicos, aproveitar um sistema decadente, corrupto, para colocar em conflito dois povos que se davam bem. Portanto, o governo ucraniano já não representa a Ucrânia há muitos anos. E mais, quando se tem que lembrar às pessoas que Zelensky foi eleito com a principal promessa de acabar com o conflito e de se dar bem com a Rússia, já ninguém se lembra disto. Mas essa foi a causa que levou... Zelensky, não é? O que eu não ouvi. Muito pessoal, muitos russos que falavam russo votaram no Zelensky porque ele era russo, ele tinha inclusive dificuldade de falar ucraniano bem, né? Ele fala mal as duas línguas, mas a questão é que o problema é que ele prometeu às pessoas a paz e fez a guerra. Sim, exatamente. O Zelensky ele é uma fraude eleitoral e atualmente ele está ilegítimo, porque o mandato constitucional dele já está vencido, inclusive. Mas isso ninguém se lembra. É um capítulo, né? Pois, isso os médias não se lembram. Essa não parte é chamado de ditador, nada, né? Claro. Essa parte da democracia já não interessa ao Ocidente. Paulo, como é que só para não sair dessa questão do conflito aí da Ucrânia com a Rússia, como é que tu enxerga o desfecho disso tudo, Paulo? É uma pergunta difícil, né? Pergunta de milhões, mas como é que tu enxerga isso aí? Tu acha? Não vou. Tu acredita que, como muitos, a Rússia chegaria até o Odessa, tomaria até Odessa ali, ou tu acha que... Tudo é imprevisível. Neste momento há necessidade de mais combatentes. Os combatentes hoje combatem com um espírito diverso daquele que o faziam na era soviética. Os combatentes hoje já não têm a mesma preparação ideológica que tinham os combatentes soviéticos. Tudo é imprevisível. Eu não sei, reparem uma coisa, esta guerra tem um contacto muito grande com a essência da teoria das sanções. Portanto, tanto uma como outra não foram feitas para modificar os países, foram feitas para os enfraquecer. Esta guerra não foi feita para libertar ninguém, nem para transformar positivamente ninguém, mas foi feita para enfraquecer, quiçá, 3 blocos. O bloco russo, o bloco europeu e destruir a Ucrânia. Exatamente. Portanto, da mesma maneira que as sanções não pretendem mudar ninguém. As sanções pretendem tornar esses países a quem são aplicadas inviáveis em termos económicos internacionais.
Elas não pretendem mudar o que quer que seja, para além dessa fragilização desses países a quem se aplicam. Portanto, o que nós estamos a assistir hoje, conflito no seio da Europa, que é o conflito russo-ucraniano, é um conflito europeu. Temos uma Europa hoje que está dividida, temos uma Europa que está voltada de costas para os seus próprios entes, e temos dois países que se davam bem, dois povos que se davam bem, neste momento com relações completamente deterioradas e cortadas, porque quer se queira, quer não, sejam as pessoas atingidas ou não fisicamente, o que é certo é que os laços que os unia destruíram-se. E destruíram-se durante as próximas gerações, com toda a certeza. Esse foi o objetivo de quem promoveu esta guerra, e esse objetivo foi profundamente alcançado. Portanto, independentemente de ser a Rússia a vencer a guerra ou ser a Ucrânia a vencer a guerra, a questão fundamental que aqui se tem que encarar é que os objetivos dos Estados Unidos foram profundamente alcançados porque se romperam relações de cooperação económica, social, cultural, financeira profundas. E essas relações vão estar cortadas durante não se sabe quanto tempo. Portanto, independentemente de quem venha a ganhar a guerra, há três perdas com toda a certeza. Perdeu a Rússia, perdeu a Ucrânia e perdeu a União Europeia. Sem dúvida. Gostei muito que tu falou que o objetivo é enfraquecer a Europa, porque ninguém comenta sobre isso, né? Eles ficam assim, querem enfraquecer a China, a Rússia só. Não, eles querem enfraquecer a Europa, querem enfraquecer a África, querem enfraquecer a América Latina. Eles querem enfraquecer todo mundo. É assim que funciona o colonialismo e o imperialismo. Né? Aliás, mais assim que tu comentou sobre a Iugoslávia, né? Esse é o objetivo quando acabaram com a União Soviética, é separar, porque ali eles conseguiam viver bem, né? A União Soviética conseguia fazer todo mundo viver em paz. Quando acabou a União Soviética, eles conseguiram entrar e destruir a Iugoslávia, a Sérvia, todos esses países aí que estão... E o objetivo da OTAN é continuar seguindo, né, para dentro, até invadir a Rússia, né? Aliás, reparem uma coisa, isto não é nada de novo, as pessoas é que muitas das vezes não se lembram da história. Lembram-se de histórias, mas não se lembram da história. Os Estados Unidos eram uma colónia penal. Os britânicos eram piratas. Aquilo que eles faziam no início, continuam a fazê-lo hoje com outros meios. Qual é que é o objetivo deles? Para se manterem ao leme do barco, eles o que querem é enfraquecer todos os outros em redor. A destruição da Jugoslávia e a destruição de todo o bloco, chamemos-lhe o ex-bloco de leste, teve como principal, ou tem como principal objetivo, uma destruição futura, seja hoje, seja quando for oportuno, da Rússia. Porque a Rússia é, em potência, um grande adversário para a União Europeia, se não estiver em cooperação, e para os Estados Unidos. Daí aquela célebre observação da Ursula von der Leyen, quando disse que, com estas medidas, vamos atrasar a Rússia por mais 10 anos. Portanto, este é o verdadeiro objetivo de toda esta gente. E eles continuam hoje a desenvolver a sua atividade de pirataria com outros meios que eles próprios criaram, que são muito mais eficientes, mas que continuam na esteira daquilo que sempre foi a função deles de pirataria, a tentar atrasar todo o avanço social, civilizacional dos países, para que eles continuem a predominar com o atraso deles, mas que é imposto pela força aos outros. A Rússia é muito grande, né? E ali tem toda a tabela periódica, né? Eles têm tudo que é tipo de minério possível, né? Assim como aqui a América Latina também tem muito... por incrível que pareça, os Estados Unidos não tem tantos minérios. Ele é pobre em matéria de minérios. Por exemplo, terras raras tem muito poucas. Tem, acho que, muito poucas minas de terras raras dos Estados Unidos, né? Agora, tu falou de uma coisa que essa separação entre o povo ucraniano, isso aí é uma perda que inevitavelmente vai acontecer, assim, mas tem uma coisa que eles deram uma bola nas costas, né? Eles conseguiram juntar a Rússia com a China. Isso que foi a maior bola nas costas que a OTAN fez. Na realidade, assim, ó, Celso, deixa eu dar uma descontraída, assim, né? Na realidade, o grande objetivo dos Estados Unidos, quando eles
fizeram lá as guerras que destruíram a Iugoslávia, né? Era ganhar medalha de ouro no basquete na Olimpíada, né? Isso é para quem gosta de basquete. Eu vi hoje à tarde, os Estados Unidos ganharam da Sérvia no finalzinho ali, por poucos pontos, né? Da Iugoslávia eles não ganhavam. Da Iugoslávia não eles não vão ganhariam. acreditar, Portinho. Depois eu saio espalhando fake news por aí. Mas Eu não assim, sei. Eu não sei se existe uma união entre a China e a Rússia. Tenho francas Econômica. dúvidas sobre isso. De União qualquer espécie. econômica. Eles estão petróleo, unidos. gás. Eles estão unidos porque têm um inimigo comum. Eles estão unidos porque têm interesses económicos conciliáveis. A Rússia tem necessidade de sobreviver, a China tem necessidade de se expandir. Agora, se isto vai ser uma união ou quanto tempo é que isto vai durar, não sei. Temos dúvidas. E eu acho que a maior parte dos russos tem dúvidas sobre esta união também. Não, interessante esse ponto de vista aí. Falar em russo, eu Será ia que te com o perguntar. BRICS isso não vai aproximar, não vai ajudar a aproximar? Os BRICS, eu acho que os Estados Unidos têm a noção precisa que os BRICS podem ter no seu interior o gênese da sua implosão. São realidades completamente distintas em cada um dos países. E são uniões que se estão a fazer em termos comerciais, em que cada um vai tentar tirar para si o maior proveito possível. E que se puder passar a perna ao próximo, se calhar também passa. Portanto, eu não gosto de dizer, eu não quero desmotivar ninguém. Encarar os BRICS como uma força ideológica, não o encaro, porque eles, para todos os efeitos, são países capitalistas. E para mim, existem duas ideologias, o socialismo e o capitalismo. E eles, socialistas, não são. Estão unidos pelo lucro, estão unidos pelo interesse económico, mas não têm uma ideologia diversa que lhes permita gerar coesão, união entre os povos de tal forma que se contraponham ao sistema hegemónico como uma alternativa ideológica. Este é o meu grande medo quanto aos BRICS. Pode ser que as coisas mudem. Não vejo neste momento uma alternativa ideológica aí. Vejo uma partilha de um bolo entre grandes, mas não uma distribuição aos povos. É interessante. BRICS ainda é uma coisa muito embrionária, digamos assim, né? A gente ainda não sabe bem no que vai dar, o que vai acontecer aí, né? A gente tem uma esperança, né? Que o BRICS, que ele se fortifique, né? Até hoje estava vendo uma notícia aí dos países africanos, né? Querendo entrar para o BRICS. É bom. A própria Venezuela aí, né? Agora utilizando os BRICS como um modo de pressão em relação aos Estados Unidos, né? Dizendo que vai entregar os poços de petróleo para os países dos BRICS, Rússia e China, explorarem, se os Estados Unidos continuarem tentando se intervir, né, nos processos eleitorais e autônomos do país, né? Então tem todo um pano de fundo aí geopolítico dos BRICS importante na questão, mas de concreto, assim, não existe muito ainda, né? Existe muito, assim, um desenho de BRICS, um sonho de BRICS, mais uma vontade do que algo concreto mesmo, né? A gestão que os BRICS fazem, a gestão que a China fez da sua realidade social, claro que é melhor do que aquela que a Europa fez. A China progrediu, a Europa regrediu. E estamos a falar em vários aspectos, sociais, culturais, económicos, financeiros. A China consegue expandir e a Europa conseguiu regredir. Isto é positivo. Agora, se isto é um sistema ideológico alternativo ao capitalismo, não penso que seja, de todo. Não. Portanto, isto é um sistema em que grandes vão repartir entre si um bolo
que antigamente estava mais concentrado. Agora, se isso vai trazer daí vantagens com extensão suficiente para bem-estar e progresso dos povos, não creio. Porque, na realidade, os Estados continuam a ter uma estrutura capitalista e a única coisa que faz, como por exemplo a Venezuela faz, é uma melhor administração da máquina capitalista que ganharam e que administram durante um certo período, mas sem alterar aquilo que é precisamente a estrutura dessa mesma máquina capitalista. Portanto, são Estados com uma estrutura capitalista, com uma gestão mais ou menos social, consoante os candidatos e consoante os governos que integram essa máquina capitalista, mas sem uma alteração de instituições que a faça transformar, que transforme essa máquina a uma máquina ao serviço efetivo do povo, das populações, dos seres em geral, com o objetivo de progresso desses mesmos povos. Portanto, essa máquina capitalista pode ser administrada de uma forma mais social ou menos social, sem nunca deixar de ser, se não for transformada, sem nunca deixar de ser uma máquina capitalista. Não, eu não falo assim a questão ideológica, eu falo mesmo bloco econômico mesmo. Mas, tipo, por exemplo, em Burkina Faso, que agora tentaram matar de novo o Ibrahim Traoré, né? Lá ele estava comentando, porque lá ele tem o apoio do Grupo Wagner, que é através da Rússia, né? Então, eles estão combatendo o ISIS com a ajuda da Rússia, e através da China eles estão conseguindo empréstimos, né? Investimentos, né? Então, é claro que o Grupo Wagner não trabalha de graça, a China também não está investindo de graça, mas ele considera muito melhor do que quando era com a França, né? Que é só exploração direta, né? Certo, felizmente. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer. Portanto, a China em si, apesar de ser uma organização, um Estado centralizado que gera internacionalmente, pelo menos, uma estrutura capitalista, tem permitido o progresso de muitos povos, de muitos países que antigamente apenas e só eram explorados. Portanto, eles fazem os seus investimentos, eles fizeram aqui em Portugal os seus investimentos, há empresas desde seguradoras a bancos, a eletricidade, têm uma elevada participação chinesa, se não a quase total. Portanto, eles fazem os seus investimentos, mas fazem investimentos consoante o país, ajudando também essas pessoas a desenvolverem-se. Mas nunca podemos perder a noção que, se um dia quisermos alterar a estrutura destes Estados para Estados verdadeiramente socialistas, a China terá de ser colocada em questão sobre a propriedade dos próprios bens que adquiriram nestes nossos países. Uhum. Portanto, nós temos que ter a noção que a China faz muito melhor que os Estados Unidos, sem dúvida alguma. A China tem uma outra aproximação aos países que não tem nada a ver com as 800 bases militares que os Estados Unidos têm espalhadas pelo mundo. A China faz os seus investimentos, há de querer os seus retornos. Se calhar faz esses investimentos também de uma forma de expansão da sua economia e da forma de permitir essa mesma economia funcionar, sem implodir, com capacidade de escoar os próprios produtos que fabrica. Porque, caso contrário, iniciaria um período de contração, mas continuam a ser, sendo melhor, continuam a estar longe daquilo que é o ideal que ao fim e ao cabo, norteou a União Soviética, não é? Completamente diferente. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver chegar no socialismo, né? Eu estava vendo de um canal de um africano, né? E eu até foi um dos primeiros lugares que eu vi assim reclamarem da China, né? Porque ele estava dizendo que a China, porque estão construindo muitas ferrovias lá, né? E ele estava dizendo que essas ferrovias são justamente nos lugares onde tem minas de carvão, ou que é para. Então eles têm um esquema que eles fazem os trilhos, mas é com o objetivo de retirar já acertado que vão pegar de recursos energéticos, né? Então foi com esse objetivo. E outra coisa, por incrível que pareça, que ele falou, é o que as pessoas podem até não acreditar, que a China está precisando de mão de obra barata, porque a mão de obra na China está ficando muito cara, né? Subiu muito
custo da mão de obra, e na África a mão de obra é bem barata, né? Ainda. É verdade. É verdade. É verdade. Isso é uma contradição insanável do sistema capitalista. Portanto, tem Sim. que apostar em determinadas contenções, quando na realidade, não havendo controle em determinados preços, eles continuam a subir. Portanto, era o paradigma, era a grande diferença para o sistema soviético. Aliás, lembremos que a União Soviética nunca se deu politicamente bem com a China, desde então, Sim, e de exatamente. Exato, e hoje estão muito mais próximos, portanto, É. têm uma ideologia, pelo menos a nível internacional, têm uma ideologia muitíssimo semelhante. Para a China, na verdade, isso aí caiu como uma luva, né? Porque estão precisando muito de energia, né? Para continuar se expandindo, né? E agora não vou precisar. Então estavam indo para a África ali, né? Tentando acordo, mas a Rússia está do ladinho, estão fazendo fazendo tubos de gás ali para transferir agora em direto, já estão terminando, né? O que eles vendiam tudo para a Alemanha, vai direto para a China agora preço de banana, né? Resta perguntar, eu já me questionei sobre isto muitas vezes. O grande sonho russo era integrar o grupo dos ricos. E chamemos o grupo dos ricos aqueles países do Ocidente, portanto, Estados Unidos, Europa. Não o conseguiu, viu-lhe franqueadas as portas e, por vingança, ter-se-á virado para os BRICS, ou haverá ali uma real intenção de mudança de paradigmas em função daquilo a que foi sujeita? O futuro dirá. O futuro dirá. Eu a única coisa que espero, porque merecem, é que os russos tenham uma vida melhor, juntamente com todos os outros povos, e que consigam de alguma forma contribuir para um mundo melhor, porque também todos nós merecemos. Ninguém merece este lodo em que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, juntamente com o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália, nos querem afogar, porque esse é o lodo que os fez, que sempre tentaram ao longo dos 500 anos de pirataria e que lhes permite manter o controle do barco. A única coisa que eu espero é que consigamos dar um pontapé nestes indivíduos para nos vermos livres deles ou pelo menos reduzi-los à importância que merecem ter. Que é nenhuma, diga-se passagem. Eu não espero que a Rússia seja pai ou mãe, ou a China seja pai ou mãe de nenhum país, né? Porque país não tem amigos, né? País tem interesses, né? Isso aí certo. Mas pelo menos assim que a gente consiga ganhar alguma coisa na troca e não ser só explorado, né? O Brasil tem tanto, vocês têm tanto para dar aos vossos, para conseguirem emancipar-se. Vocês têm tanto. A única coisa que vocês têm que fazer é serem unidos e correr com essa corja que dirige esse país há 500 anos. Aliás, há 500 anos, enfim, desde o grito de Ipiranga, quando se tornaram independentes. A brasileira é muito burra. Eles não são burros, não. Essa elite, sabe? Eles não são burros, não. Eles não são burros. Eles sabem perfeitamente o que fazem. São atrasados. São conservadores e são opressores. Exato. A gente tem uma burguesia no Brasil que é a burguesia latino-americana, aliás, né? Não é só a burguesia do Brasil, a burguesia latino-americana é extremamente servil aos interesses do capital estadunidense, né? Aos interesses do capital estadunidense. Isso prejudica muito a integração latino-americana, né? E também essa integração da América Latina com os outros continentes, com a Ásia, com a África. Os Estados Unidos não quer que a gente tenha, né, um intercâmbio maior com esses continentes. Com a África, por exemplo, um dos grandes motivos da Lava Jato que aconteceu aqui no país era porque a indústria da construção civil brasileira estava campeando pela África, Angola, Moçambique, os países que o Brasil tem uma relação histórica pela questão linguística, inclusive, né? A gente estava com muitas obras por lá, campos de petróleo em Angola, que a Petrobras, né, ajudava com tecnologia e ajudava ganhando muito, né? Não é ajudar assim, não é que nem os cubanos que mandam os médicos lá por solidariedade internacionalista, né?
A Petrobras ajudava em Angola porque ganhava muito dinheiro em cima, né? Mas, enfim, a Lava Jato veio também para quebrar isso, né? E quem entrou no lugar das empresas brasileiras, empreiteiras, foram exatamente empresas estadunidenses, né? Curiosamente, E algumas né? chinesas também, né? Os chineses também se Chinesas aproveitaram disso e também. pegaram A o gente espaço das empresas brasileiras na África. Exatamente. Então, muitas vezes o pessoal agora, muitas vezes, especificamente agora aí, né, que o Brasil tá numa certa encruzilhada aí com essa questão da Venezuela, né? O pessoal tem Exato. criticado demais o Lula, né? Inclusive entre aspas, queimação de filme que ele está tendo com o BRICS, né? A Venezuela está crescendo com o BRICS e o Brasil perdendo aí. Mas, enfim, são Mas isso é o que a questões aí mídia da fica geopolítica. falando, pô. Tinha esse negócio das atas e bababá, como se não tivesse acontecendo mais nada no mundo, né, cara? Tá acontecendo golpe em Burkina Faso, golpe Não, na mas África isso tem Central, consequências. Eu estou teve golpe falando na para nós do Bolívia. Brasil. Eu estou falando para nós do Brasil. Isso aí tem consequências para o Brasil, né? A questão, Cara, toda essa questão da não, geopolítica eu internacional, acho né? que. Mas tu acha que o Maduro não sabe que estão tentando colocar o Lula contra ele, cara? Isso é, o Lula também sabe disso, Sim, né, cara? E a sim, gente tem que tanto cuidar que o para não ficar Maduro repetindo a mídia, né, cara? na coletiva de É, imprensa, o pessoal, Paulo, eu não sei se tu já viu alguma vez na vida um ditador que faz coletiva de imprensa com a presença de órgãos internacionais. O Washington Post, a Associated Press estavam na coletiva, a imprensa mais de direita da Colômbia e da Venezuela estavam lá na coletiva do Maduro. Então é um ditador curioso, né? Um ditador que vai para as ruas, caminha com o povo com pelas o ruas. eletrônico Bem impresso, curioso. Voto eletrônico, impresso, auditável, e é uma imprensa de 54, todo mundo. 54% das urnas são auditadas. É um país curioso, né? Não, e Mas o daí os Maduro foi americanos. uma dessas imprensas direitosas, acho que foi da Colômbia, se não me engano, fez a pergunta para tentar colocar o Maduro na saia justa sobre o Lula, o que ele estava achando do Brasil não ter reconhecido ainda a eleição dele. Aí ele agradeceu ao Lula, ele deu a curva na jornalista e falou que estava muito feliz com a posição do Brasil em conjunto com a Colômbia e o México. Enfim, Não, o o Brasil deu Maduro não é problema bobo. com a Nicarágua, né, cara? Com a Nicarágua que deu problema com o Ortega, né? Que ali eu não Essa é uma entendi o que novidade para aconteceu. nós aí. Mas, Paulo, deixa eu encaminhar, já te agradecer aqui, porque é bom a gente lembrar, né? O Paulo lá está, agora são 2h30 da manhã em Não Lisboa, há Paulo. problema. Não há problema. Então Não há estamos problema. aqui, o Paulo está madrugando conosco lá em Lisboa, então deixa eu já encaminhar aí a Não há despedida problema do nenhum. Paulo, né? Foi uma baita conversa, gostei muito do Paulo. O pessoal também gostou Eu aqui, ó. também. Tava até. Agora subiram aqui os comentários, mas o pessoal tinha dito que gostou muito. Tinha aqui, ó, até o Adão perguntou a Já formação volto do aí. Paulo. Ele é jurista, tá, Adão? A gente falou no começo aqui. A Janete botou aqui que as perspectivas do Paulo põem a gente a pensar. Exatamente, né? Sai um pouco do lugar comum que a gente costuma ouvir em relação aos BRICS, né? Em relação às questões aí. Mas isso faz parte não sei se o Paulo é marxista, né? Sei que acho Sou que sim, senhor. é Sou. marxista, então é isso aí, ó, pessoal. Um marxista geralmente ele pensa um pouco fora da caixinha, né? Felizmente. Então, né, Paulo, Aconselho, 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 felizmente, né? Felizmente. aconselho, aconselho a todas as pessoas a visitarem a Rússia. A Rússia não é Moscovo, não é São Petersburgo, a Rússia é muito mais profunda. A conhecerem e a conviverem com eles. Porque, de facto, é um país deslumbrante. E é deslumbrante pelas gentes, pelos povos que nele vivem, pelas relações humanas que nele fazemos, que nele temos. É um país deslumbrante a todos os níveis. Não é perfeito, ninguém é perfeito também, não há países perfeitos, há países diferentes, há opções políticas, a vida é dinâmica. Hoje estamos numa posição, amanhã podem nos impor outra, amanhã podemos nós escolher outra ou podemos nós impor a nossa, quem sabe.
Mas visitem a Rússia, conheçam as realidades russas para perceberem o quão bonito aquilo é. Existem alguns estudantes lá, em Moscou existem bastantes estudantes até brasileiros, estão agrupados ou em contacto pelo menos com uma biblioteca que a Rússia tem, que existe em Moscou e que é algo de único que eu conheça no mundo. É a chamada Biblioteca Multicultural, ou seja, é uma construção soviética imensa, onde tem departamentos que promovem a cultura e a literatura de vários países do mundo. O Brasil está lá, Portugal está lá, a América Latina está lá. Estão lá todos os países do mundo. Eles promovem encontros, promovem discussões, teatro, ensino de línguas. É uma coisa linda. Há estudantes brasileiros que estão lá a estudar já há alguns anos e que são pessoas também fantásticas, a forma, os horizontes que viram abrir, as relações que passaram a ter e que desafio a todos a irem a conhecerem. É fantástico. Maravilha, maravilha. Te agradeço muito, Paulo. A gente vai seguir aqui conversando com o pessoal do chat e repercutindo outras questões, mas foi um grande prazer te conhecer e igualmente. Quero deixar as portas abertas aqui, quero que tu volte para conversar outras ocasiões conosco aí, espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de conversar. Sem dúvida, gostei também bastante, Luís. Muito obrigado, foi um grande prazer, grande prazer, obrigado. Obrigado. Vamos seguir aqui então, pessoal. Deixa eu mandar aqui o pessoal no chat aqui gostou muito também, ó, Paulo. Deixa eu ler alguns comentários aqui para ti, ó. O Léo Bourbon, live auspiciosa. A Janete, excelente convidado. O Adão, que tinha perguntado qual a tua formação, né? O Alexandre Santos aqui, conversa sensacional. A Flávia Faria também gostou muito aqui. Beto Vieira, dizendo aqui uma excelente live. O Ismael disse que queria conhecer Kamchatka. Kamchatka fica a cerca de 8 horas de voo de Moscou. 8 horas e meia de voo de Moscou. É um sítio muito bonito, de uma natureza quase que única, indescritível, mas tem de ir com tempo, com muito tempo, desde logo pelo voo, que são 8 horas de voo de Moscou. O Antônio Duarte aqui, ó, lembro o meu medo na época da perestroika, de que o processo reservaria a Rússia, não deu em outra coisa, miséria, fome, prostituição. É verdade. Putin salvou a Rússia. É verdade. Alice Aylon, dizendo que uma visão realista, parabéns. Terra de vulcões, diz o Ismael aqui. Ó. Kamchatka é uma terra de vulcões, é verdade. Mas é isso então. Te agradeço muito, Paulo. Vou deixar um minutinho aí para te despedir da galera, falar alguma coisa, uma pergunta que a gente não tenha feito, alguma coisa que tu queira falar aí para nós. Eu posso vos dizer uma coisa. Tenho tido imensas surpresas agradáveis com o Brasil, com brasileiros que nos temos cruzado nas várias redes onde nos cruzamos de comunicação e que têm revelado uma consciência política muito interessante. Têm uma pessoa que eu admiro de uma forma soberba, que é o Alisson Mascaro, que sigo sempre que posso, sigo tudo o que ele faz, maravilhoso. O que ele diz, porque ele tem de facto uma linha de pensamento, uma clareza de exposição e uma capacidade de investigação absolutamente únicas. Considero, sem dúvida alguma, daqueles que eu conheço, um dos maiores pensadores marxistas da atualidade, e com uma particularidade que não só é um bom teórico, um bom estudioso, mas também um excelente orador. Tem uma pessoa fantástica. Eu acho que o Brasil, com uma pessoa dessas, tem tudo para conseguir formar
uma geração de lutadores capazes de modificar alguma coisa. E vocês têm tudo também. Vocês têm gentes, têm povos, têm cultura, têm território, têm riquezas. Só falta serem todos unidos para conseguirem modificar e terem uma vida decente para todos. Vocês têm essa capacidade. Força nisso. Isso aí, isso aí. Muito obrigado mesmo, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Valeu, Paulo. Bom mesmo. Muito bom. Obrigado.